Vamos falar sobre despertar da consciência e hoje eu vou misturar. O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, a tradução dele significa revelação. Eu posso pegar essa informação e colocar aqui para o despertar da consciência, que nada mais é que a revelação daquilo que está no inconsciente, aquilo que a gente esconde para debaixo do tapete e que de certa maneira acaba guiando as nossas vidas. A gente acaba vivendo as nossas vidas de forma automática com essa programação que a gente tem na nossa mente. A nossa mente mente, ela cria histórias, ela cria crenças, fanfics, ela cria várias situações e coloca na gente uma espécie de filtro. E esse filtro, ele governa muito do que a gente chama de vida. Ele governa nossas reações. Então, algo que eu poderia pensar antes, eu simplesmente faço de qualquer jeito, sabe? Na força do ranço. Então, a nossa mente, ela trabalha como se fosse um segundo programa ali rodando. Então, a todo momento vem informações, vem minando as coisas na nossa cabeça, aquela palavrinha assim estranha, sabe? Aquela informação do nada que brota e às vezes a gente fica ali debruçado em cima sem saber de onde vem, mas aquilo tem um porquê. O despertar, ele vem de várias formas. Tem despertar que vem com o término de um namoro, tem despertar que vem com alguma perda financeira, ou até mesmo perda de um ente querido. Então, o universo divino, quem quer que esteja aqui fazendo todo esse trabalho, toda essa experiência, ele cria formas de nos mostrar esse padrão. Por exemplo, dentro de um relacionamento, tem ali um padrão específico. Eu vou terminar com fulano porque o fulano, ele age assim, assim, assado. Aí beleza, tu termina com fulano e tu vai para um outro relacionamento. O fulano desse relacionamento, ele age exatamente igual ao outro. Percebe? Não é o espelho que tem algo a ser melhorado. Às vezes também, claro. Obviamente não vamos tirar a responsabilidade do espelho. Mas o reflexo é que precisa ser melhorado. Então, eu é que preciso melhorar para que eu consiga trazer para minha vida alguém que esteja na mesma frequência. Porque, sabe, a vida é isso, frequência, energia, vibração. Então, se existe alguém tóxico na minha vida, eu curar em mim essa toxicidade para que eu deixe de magnetizar esse tipo de pessoa para mim. Então, o despertar da consciência, ele nos traz essa consciência de que algo interno precisa mudar. E aí começa esse desvelar, né? A gente começa a tirar os nossos próprios véus e isso causa uma ruptura interna. A gente entra num processo em que a gente nem sabe mais quem é, porque é tanta informação. E é necessário se esvaziar de ti mesmo, porque é ali no vazio que acontece a transformação, para que tu se encha de quem realmente é. Então o despertar, ele traz toda essa movimentação interna que muitas vezes a gente fala, não aguento mais. Dentro do meu processo, eu vou trazer aqui para vocês, foi exatamente o exemplo que eu dei. Eu repetia padrões sucessíveis de apego. Quando eu era uma Xó feminina, eu utilizava uma frase que ela era quase que um bordão, que dizia assim, ninguém me ama. E na realidade não era que ninguém me amava, era que eu mesma não me amava e eu magnetizava esse tipo de pessoa que confirmava isso que eu falava de mim mesma. Não sei o que aconteceu ali no meu inconsciente que me trouxe essa sensação de que ninguém me amava, mas eu repetia isso e era isso que acontecia na minha vida. E aí eu fui repetindo, até que veio o despertar espiritual, que para mim é totalmente diferente da
o despertar espiritual da consciência. O despertar espiritual é quando a gente toma consciência de que a vida não é só matéria, mas também espírito. E aí eu entrei nesse processo de despertar espiritual, onde eu comecei a enfiar para debaixo dos meus escombros esse apego, e eu transformei ele em apego evitativo, que é aquela pessoa que não quer de jeito nenhum. E aí eu conheci uma pessoa que veio exatamente com a polaridade do apego, e foi incrível, porque ele mostrava exatamente aquilo que estava em mim, e que eu, assim, me dava até um... E ele ali, lindo, maravilhoso, mostrando exatamente o que eu precisava. Assim como eu também mostrava o evitativo, que era a polaridade que estava em desequilíbrio pro lado de lá. A gente se afastou e foi muito legal o afastamento, porque eu trabalhei algumas coisas em mim relacionado à espontaneidade, a falar o que realmente se sente, sem ficar guardando as coisas, as máscaras. Foi muito legal, porém o apego, ele estava já ali, pronto para ser ativado. Então, quando houve o retorno, eu ativei essa polaridade do apego e foi assim... E aí a gente afastou novamente, porque entendemos que quando duas pessoas que estão se envolvendo possuem ainda certos vazios internos, vazios emocionais, a gente projeta no outro exatamente esse vazio. E o amor, ele é transbordo, ele não é falta, ele não é escassez. E aí a gente entendeu que precisava fazer primeiro esse autoconhecimento, nos autoconhecer, nos amar, para que pudéssemos transbordar. E foi assim que a gente acabou cada um indo para um lado. Então, é o que eu tenho feito. Primeiro, houve essa ruptura, houve todo um processo muito desafiador, mas que eu aceitei assim, porque eu sabia que existia algo aqui em mim que precisava ser expressado. E foi libertador, foi desafiador, foi foda. Essa é a palavra, foi foda. Mas foi massa ao mesmo tempo. E aí o entendimento que eu trouxe foi o seguinte, assim, de todos esses processos que eu percebi na minha vida. A espiritualidade, ela tem maneiras lindas de se manifestar. Então ela sempre fala, filha, eu tenho aqui o amor e eu tenho a dor. O amor é quando a gente se rende a esse fluxo. Então, a partir do momento em que ambos se renderam à guiança do divino, a gente está escolhendo a partir de agora trabalhar no amor, magnetizar o amor, criar o amor interno para a gente transbordar isso para o mundo. Então, a guiança do divino é o caminho do amor. Só que na nossa vida toda, ambos, a gente sempre escolheu a dor. A dor é o ego querendo controlar, é a gente querendo saber o que vem depois, sabe? Planejando e arquitetando e manipulando. E aí quando a gente vai para esse caminho, a gente também aprende, e é muito importante que a gente vá mesmo para um caminho de dor em algum momento, para a gente entender que a gente não precisa sofrer para acessar certas situações. A gente pode simplesmente falar assim, olha, eis-me aqui, eu não aguento mais. E foi exatamente isso que eu falei, olha, para mim chega, não quero mais sofrer. Não em relação a essas coisas, que eu consiga perceber o processo antes mesmo dele chegar, que eu sinta no meu corpo, ó, tá vindo coisa aí. Então, eis-me aqui, guia-me a mim. E o processo de despertar da consciência traz esse retorno para o uno, para o Pai, essa compreensão da coletividade, que também era algo que durante o meu processo de despertar, eu só girava em torno do meu próprio umbigo. Ai, é egoísta, sim, porque neste momento é necessário que seja feito um trabalho interno. Eu só consigo mudar o meu lado externo quando internamente eu estou
fazendo um trabalho. Aí o lado externo ele só reflete, como é dentro, é fora, assim na terra como no céu. O céu está dentro, é um estado de espírito. Por isso a importância do despertar da consciência, porque é quando a gente se liga ao uno, se liga ao todo e percebe que a gente tá todo mundo conectado. Então é isso, eu espero que essa mensagem te encontre, que faça sentido para ti. E um beijo e até a próxima.